Algumas canções parecem falar diretamente para nós algumas coisas que a gente não consegue explicar, mas hoje vamos analisar bem de perto como se essa canção estivesse no divã e eu quero que você me acompanhe. A canção de hoje é Tempo Rei, do Gilberto Gil. Já estou aqui com a letra da música no meu computador que você não consegue visualizar, mas ela está aqui na minha frente e eu tenho algumas considerações a falar sobre ela. Antes de começarmos a análise, já curta nosso vídeo e siga também o canal, porque sempre vão haver análises musicais por aqui. Pequeno contexto, essa música foi composta por Gilberto Gil para o álbum Raça Humana em 1984 e ela foi uma música composta em resposta a uma canção de Caetano Veloso chamada Oração ao Tempo. Ela nos convida ali a refletir sobre o tempo, as velhas formas de viver. Isso você vai acompanhar na letra. Então, sem mais delongas, vamos aqui à canção. Primeira estrofe, ele diz assim: não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando tempo e espaço, navegando em todos os sentidos. Já de início aqui ele já diz, não me iludo. É realmente uma justificativa do Gilberto Gil com aquilo que acontece à vida. Ele não está iludido às situações, à brevidade, e também é um aviso ao ouvinte, de tudo existe uma sequência e uma consequência. Tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando, tempo e espaço, navegando em todos os sentidos. Então, tudo permanecerá do mesmo jeito que as coisas já têm sido. A vida passa, as mudanças acontecem, as coisas vão transcorrendo, sendo transformadas, e a gente sabe muito bem disso. Coisas que eram no passado não são iguais hoje, então nós temos comportamentos, prédios, ruas que mudaram de sentido, de mão, e essas coisas continuarão a acontecer na nossa vida, enquanto a gente existir, e após essa nossa vida também. Se a gente perguntar, por exemplo, para uma pessoa mais antiga na cidade aonde você mora, no bairro que você mora, você pode ver, ele vai falar assim, naquele terreno ali, onde hoje é um campinho, antigamente não tinha nada, era só um pasto. Onde existe aquele prédio hoje, antigamente era uma creche. Na praça que existe aqui, antigamente era um terminal de ônibus, ou hoje é um terminal de ônibus. Então, assim, novas culturas, novos hábitos, coisas novas vão acontecendo no transcorrer da vida. A próxima estrofe ele fala: pães de açúcar corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Pão de açúcar corcovado são dois marcos ali do Rio de Janeiro, são monumentos naturais, que aconteceram há milhões de anos atrás e estão lá até hoje, estão preservadas, mas até que ponto, Porque na verdade elas foram fustigadas, elas são forças da natureza, possuem uma imponência ali, mas passaram por algumas dificuldades, sofrem ali com o sol, com a chuva, com a maresia, nas suas encostas, são fustigados por ela, assim como nós. Assim como nós temos nossas dificuldades, nós não estamos imunes às situações da vida, apesar das diversas adversidades, ainda estamos aqui. Fazendo uma referência até ao filme nacional de 2025. Estamos aqui firmes, fortes, em pé, talvez nem tão fortes assim, mas ainda resistentes. Quantos desses marcos que existem na nossa vida? Quantos momentos aconteceram que possivelmente trouxeram alguma dificuldade, mas ainda resta fôlego, ainda existe resistência, ainda existe energia ali para continuar vivendo, apesar de corroídos por conta desses acontecimentos. Aí temos o ditado aqui: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele faz essa referência na estrofe seguinte, Quais são os acontecimentos que marcam a gente? Por exemplo, uma onda que bate constantemente numa pedra vai deformando ela. Em algum momento, essas ondas vão desgastar
essa pedra a ponto de que ela não vai mais existir. Próxima estrofe, onde ele diz, né? Água mole em pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Então o Gil aqui ele substitui o até que fura por não restaurar nem pensamento. Então tanto bate que vai mudar esse tempo, existência nosso. Né? A existência dessa pedra, por exemplo, desse exemplo que eu trouxe, né, ela vai ser comprometida em algum momento. Então a gente pode trocar esse tempo existência por um tempo essência, né? Algo que vai ficar para o eterno, como esta canção do Gilberto Gil. Ela é uma canção eterna. A partir do momento que ele se for, a música vai permanecer. Este vídeo que está sendo gravado, este canal, enquanto ele existir, eu já possivelmente posso não estar mais aqui, mas quem assistir vai ver a essência que existe, né, por trás dessa canção, o que foi deixado por mim em algum momento, que a pessoa que assistir vai falar, nossa, eu gostei dessas informações que ficaram aqui. Então, enquanto existir mídias, vão haver pessoas no futuro, em algum momento, né, que vão captar a essência daquilo. Então, por isso que eu quero trocar aqui essa questão de tempo existência por tempo essência. Um dia todos os monumentos, eles vão acabar, né, eles vão deixar de existir. Nós estamos sendo lembrados em vida, mas em algum momento não vamos mais estar aqui. Então, também, talvez, vamos deixar de existir como memória, a menos que acabamos passando pelos livros de história. Todos esses vestígios, eles vão ser apagados, não vai restar nenhum tipo de pensamento. E tal Corcovado do Rio de Janeiro, um momento, ele não vai mais fazer sombra à cidade do Rio de Janeiro. Enfim, aqui vemos o refrão, onde ele diz, tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Para mim, eu vejo isso aqui como uma ode, né, ao tempo. Para quem não sabe o que é uma ode é uma composição poética. Então ela é feita para celebrar algo. Então é realmente ali o tempo rei, ó tempo rei, como se fosse uma celebração. Nós vemos isso em canções medievais, né, onde o trovador fazia uma composição lá, falando sobre as grandezas de um determinado guerreiro, de um determinado rei, né? Então eu vejo com o mesmo paralelo aqui. Também me leva a pensar o que talvez o Gilberto Gil quisesse representar nessa música, né? Até uma dualidade entre o tempo, quando a gente fala dessa questão do tempo-espaço, tempo-existência, que é uma coisa mais científica, mas também trazendo ali uma questão da religião, né, como um culto, né? Ó tempo rei, havendo essa dualidade também ligada às incertezas, né, de que alguns de nós temos questões ali primitivas relacionadas aonde estamos, para onde vamos, aonde vivemos, né? Acaba misturando ali elementos bíblicos e científicos, o que seria um sinal de uma indecisão humana, né? Quer ele acredite na ciência ou na religião, na fé. Sabendo de tudo isso que eu ponderei aqui, a gente vai seguindo aqui para a próxima trecho do refrão, mas sabendo que tudo que vai continuar sendo como tem sido em algum momento, eu prefiro acreditar na imprevisibilidade, né, do tempo e espaço, uma força divina que rege todos nós, quem sabe. Não sei se você possui uma fé ou não. Se você possuir, já deixa aqui escrito nos comentários também. Se não possui, não tem problema também nenhum, estamos juntos. E aqui então, né, na sequência, ele como se pede um socorro, né, a essa Nossa Senhora do Perpétuo, socorro, socorrei,
né? O que, ao meu ver, é um indício de que até o cantor está dividido ali entre a ciência e a religião, né? Trazendo todas as informações anteriores e agora, né, um pedido de socorro, um clamor, por favor, me ajude. Então, continuando, ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo Socorrer. No primeiro momento, então, algo mais científico, no segundo, algo mais religioso. Então, é como se fosse uma oração, né, para um Deus, para uma santa, um pedido de orientação para aprender a entender, a viver, a sobreviver às diversas formas de se viver que existe, né? Cada um ali com as suas versões, com a sua forma, muitas vezes não estão de acordo, inclusive, com aquilo que é da nossa expectativa. Eu não concordo com aquilo, mas me ensinai a viver dessa forma, com essas visões que estão sendo colocadas neste momento. Entende? Socorre aqui, socorrei, porque tem gente sendo legal nesse mundo, mas também tem gente sendo muito palhaça, muito desonesta, muito ruim por aí, né? Tem coisa legal acontecendo, né? A ciência está evoluindo, mas também tem coisa muito chata acontecendo em situações como, por exemplo, no momento atual que eu gravo esse vídeo, guerras de um corpo, né, de um rei vívido, né, também assim, que está colocando ali a sua força, a sua forma de governar, é quase que uma punição às vezes, né? Então essa falta energia, falta vigor, a gente fica doente. Então, por isso, essa oração, me ensinai como viver com as condições impostas neste momento. E aí a gente vai para o próximo verso, que ele diz assim: pensamento, mesmo o fundamento singular do ser humano de um momento para o outro, poderá não mais fundar nem gregos nem baianos. Eu gosto muito do que o Gil traz aqui, porque ele coloca o pensamento como um fundamento. Todo mundo faz isso, todo mundo pensa. E ele traz até a referência aqui, né, do penso logo existo do Descartes, um filósofo francês. Tudo começa na mente. Então, um pensamento vai gerar um sentimento, que vai gerar um comportamento, né, e ali do comportamento vai gerar alguns resultados. Mas tudo partiu de um pensamento. Esses pensamentos que estão ali de um momento para o outro, de outrora, lá atrás, né, vivências que nós não vivenciamos, só acompanhamos pelos livros de história, de eras atrás, né, para os dias de hoje, os fundamentos são os mesmos, que parte do pensamento. Não vai mais fundar nem gregos nem baianos, em referência ao ditado agradar a gregos e troianos. A referência aqui no caso da Guerra de Troia, essa questão de diferenças que acontecem no mundo, né? A gente sabe que existem costumes, do Brasil é diferente, por exemplo, da Argentina, que é diferente do Japão, que é diferente da Austrália, que é diferente da Suíça, da Suécia, da Itália, não importa qual nação. Os comportamentos, eles podem ser diferentes, as raças, as etnias, as culturas, mas o fundamento singular do ser humano é o pensamento. Todo mundo parte do mesmo. No fundo, a gente acaba nem sendo tão diferente assim, se a gente parte do mesmo princípio. Então, se tudo acabar, que a gente acabe junto. Para que ter guerra? Né? Por que uma nação vai subjugar a outra para querer ser maior? Lá eles pensam também. Se você pensa, lá também eles pensam. Então o fundamento é o mesmo. Seguindo então para o final da música aqui, mães zelosas, pais corujas, vejam como as águas de repente ficam sujas. Quem é pai e mãe aqui sabe que quando a criança é bebê, depende totalmente, né, dos pais, das mães, e até aí tudo bem. Mas em algum momento da vida, eles começam a tomar mais independência. Só que tem muito pai e mãe que querem continuar zelando, né, sendo zeloso, mantendo a corujice,
né, nas suas relações ali com o seu filho, que podem ser danosas no futuro para o filho, não para os pais. E aí a gente vê filhos mimados, incapazes de realizar coisas sozinhos, com dificuldade. Eu vi um vídeo recentemente de um menino com dificuldade de cortar um pão. Por que será que está acontecendo isso? Mas também esses filhos se achando superiores a outros porque os pais querem sempre encobrir os seus erros e até deixar os filhos ali incapazes de realizar os seus feitos. Então veja como as águas que eram transparentes, claras, porque eu conseguia manter aqui uma criança, um bebê nos meus braços, de repente começou a ficar suja, corrompida, comprometida por culpa dos próprios pais, pelos excessos de cuidar da vida desse filho. Com o tempo e espaço deles, dos filhos, pode se tornar nocivo e perigoso para os filhos, porque os pais já não vão estar aqui mais em algum momento, mas os filhos continuarão. O Gilberto Gil, ele traz ali, né, não me iludo, não se iludam, não me iludo, tudo agora pode estar por um segundo. Então o Gil afirma aqui na última estrofe, não se iludam de achar que podem proteger os seus filhos. Não se iludam de achar que protegê-los a todo custo vai ser legal, que eles podem asfaltar ou impermeabilizar a estrada deles, visto que a gente viu logo no começo que no começo da música, né, que o tempo ele vai passar e novos costumes, novas culturas, a imprevisibilidade das coisas, né, podem fazer com que vão acontecer, né, pode fazer com que dificultem a vida dos filhos por não saberem como lidar, porque os pais e as mães ficaram ali, né, não, protegendo o tempo todo. As coisas vão continuar a acontecer, a vida vai continuar a existir. Blindá-los demais não vai adiantar, né? Então tudo pode estar por um segundo. E por fim, o último refrão, Gilberto Gil ele finaliza a canção ali repetindo esse refrão várias vezes, né? Ó tempo rei, como se fosse um mantra praticamente, uma oração dita ali em momentos extremos, quando a gente passa por uma situação, a gente pede, clama para uma luz, para uma orientação divina. Quem está do lado da religião, os doutores, a medicina vai trazer uma solução para de repente uma doença que a gente possa vir a ter. Então é uma forma de se expressar a algo que a gente não tem controle, algo superior, né, à ciência ou à religião. Algumas considerações que eu coloco aqui é que a música toda, na verdade, ela me traz uma sensação de fim, de finitude. A gente sabe que isso é o que vai acontecer conosco. O interessante é que o final da música ela faz um fade out. O que é fade out? É um recurso de final de canção. A gente não vê muito isso hoje em dia nas músicas atuais. Elas têm um corte seco muitas vezes, né? Mas ela vai diminuindo o volume. Isso a gente chama de fade out. Então, assim, o som vai diminuindo, a voz de Gilberto Gil vai começar a ficar lá no fundo, sumindo bem devagarzinho, no fim da música, além do que também me remete ao fim da vida, um fim que não é repentino, como se fosse devido a um acidente inesperado. É mais como algo que estou ali levando dias, meses e até anos no leito de cama, por exemplo, né, que a gente não percebe que está acontecendo, mas está indo. Está de fato chegando o momento de apagar as luzes. Então o tempo rei ele tem esse lance, né, do imprevisível que a vida traz, né, a incapacidade por muitas vezes que chega a ser até desesperadora nossa, de prever o que vai acontecer lá na frente. A gente não sabe, nem eu, nem você, nem ninguém, né? A gente não tem como controlar isso sobre a nossa vida nesse mundo que a gente vive hoje, no mundo de uma forma geral. Então a gente navega em todos os sentidos, para trás, para frente, de cima para o outro, do lado para o outro, sem nenhum tipo de consentimento para viver. A gente não espera também um convite para isso, a gente simplesmente vai
vivendo da melhor forma que pudermos, das melhores condições que nós tivermos, buscando o melhor para nós e para a comunidade que a gente vive, que a gente está inserido. Isso é importante a gente ter em mente. Nós somos seres que vivem em comunidade, então tudo que eu possa vir a fazer aqui não fere apenas a mim, mas pode ferir uma gama muito grande de pessoas. Se eu vir a fazer coisas boas, eu vou atingir positivamente as pessoas que estão ao meu redor. Se eu fizer coisas ruins, eu vou atingir negativamente as pessoas também que estão ao meu redor. Essa foi a análise no divã da música Canção Tempo Rei. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários uma sugestão de uma música que você possa vir a buscar, entender, que eu gostaria. E eu te vejo em breve na próxima análise.